Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre os impactos que o jejum espiritual causou em minha vida. Eu nem iria falar sobre isso, mas ontem eu estava lembrando, pensando assim, refletindo em o quanto que o hábito de jejuar mudou a minha vida completamente. E eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero pedir para você que se inscreva no meu segundo canal, que é um canal exclusivo para nós falarmos somente sobre saúde mental, sobre cura emocional. O Espírito Santo me deu a direção para criar esse canal e poder ajudar você nessa jornada de mudança de mente. Se inscreve aqui, o nome do canal é Mente Obediente a Cristo. Vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e quando você chegar lá, eu te explico tudo, tá bom? Como vocês sabem, eu tive um encontro real com Deus ali no ano de 2013 para 2014. Eu sempre frequentei igreja, desde criança, Eu entrei na igreja muito cedo porque eu escolhi ir para a igreja. E eu sempre frequentei, mas eu não tinha comunhão com Deus, eu não tinha profundidade com Deus. Então eu só fui ter um encontro real com Deus ali no ano de 2013 para 2014. Só que eu não tinha quem me instruísse naquele tempo, então era muito difícil para mim ter que conduzir o barco ali sozinha, aprender tudo sozinha. Eu não sabia como fazer. Até que em 2017 eu conheci o meu pastor, que eu já falei muito dele aqui, o meu pastor na época, que ele já faleceu, e ele me ensinou bastante, assim, acerca da palavra. Quem conheceu ele sabe que ele era um homem, assim, que ele era muito enraizado na palavra. Ele tinha esse dom da palavra, e ele pregava de um modo, assim, que você ouvia poucas pessoas pregarem. Deus deu, assim, uma sabedoria a ele, e um discernimento da palavra que hoje eu digo, assim, que poucas pessoas têm. Eu não vejo isso em muitas pessoas. Ele foi uma pessoa rara mesmo de se encontrar, principalmente nos tempos atuais. Então, quando eu o conheci, ele começou a me ensinar. Ele começou a me instruir na palavra e a cobrar muito de mim, que eu buscasse a Deus. Porque ele via potencial em mim, só que eu era aquela pessoa assim muito apagada, muito tímida. Eu não buscava tanto a Deus. E naquele tempo ali, naquele ano, que foi em 2017, foi que eu comecei a buscar mais, me aprofundar em jejum, em oração, orar mais. Desde que eu tive a experiência ali, desde o momento, eu já comecei a orar e a buscar. Só que nesse ano eu intensifiquei a busca, porque ele começou a me ensinar a como fazer de fato. E eu era assim, um diamante bruto, como ele falava. Eu era um diamante bruto, eu não sabia nada de nada mesmo. E aí ele foi me ensinando ali aos poucos e eu fui absorvendo. Gente, eu falando aqui, eu fico pensando, se ele estivesse aqui hoje, eu penso que ele iria ficar muito feliz em ver o que Deus tem feito, porque ele me apoiava muito, assim, tanto em palavras quanto em ações. Então ele sempre falava para mim, você é um diamante bruto que precisa ser lapidado. E eu ficava morta de vergonha, eu ria. Só que ele ia me ajudando, a melhorar. Então eu creio que hoje ele iria falar, meu Deus, quem era e quem é? Porque realmente eu fui bastante lapidada e ele fez parte desse processo. Então dá um pouquinho de tristeza quando eu lembro que ele não está aqui para ver o que Deus está fazendo, coisas que ele profetizou sobre mim, que ele dizia que ia acontecer, que eu não enxergava, mas que ele enxergou por mim e de fato Deus está fazendo hoje. Então ele foi me ensinando, eu fui ali aprendendo, praticando, comecei a fazer jejuns mais prolongados, assim, com mais frequência, eu inseri o jejum em minha rotina, porque eu não tinha esse hábito de jejuar. E aí eu comecei a fazer e percebi o quanto que eu fui sendo lapidada nesse processo através do jejum, que me ajudou muito. A gente sabe que o jejum ele mortifica a carne, então é muito importante, todo cristão tem que jejuar. Eu não sei como tem pessoas cristãs que não jejuam, é muito importante porque é disciplina, é domínio próprio. Eu já fiz parte de vários ministérios de louvor e algo assim que me deixa bastante assustada é saber que muitos ministros de louvor não jejuam. Ou seja, o jejum não faz parte mesmo da vida da pessoa. Eu acho isso muito perigoso. Eu até falei nesse vídeo aqui que eu lancei essa semana falando sobre a gente precisa jejuar, porque você está ali em linha de frente, então você não pode viver de qualquer jeito. As pessoas falam muito em comida, os cristãos falam muito em comida, em churrasco, em comer, em beber. E de verdade eu fiquei saturada de ver essas coisas no meio cristão. E eu mudei o meu círculo totalmente, porque é insuportável. Sabe quando tu ouve tanto uma coisa que fica enjoativo, cansativo? O meu círculo mudou totalmente. Não que a gente não possa comer, fazer um churrasco, se reunir, mas as pessoas só falam em comer.
E aí usam aquele argumento, né? Crente não bebe, mas come que só. Então, são coisas assim que a gente tem que rever como cristãos, esse tipo de coisa, né? Até porque a glutonaria também é pecado. Então, o jejum ele serve para testar esse domínio próprio também, para nos ajudar nessa questão do domínio próprio. Então, as pessoas têm que falar mais sobre o jejum. Pouco você ouve as pessoas falarem dentro da igreja, pregarem acerca do jejum. É muito raro. Às vezes, nem os próprios líderes da igreja praticam o jejum. E aí? Eu conheço casos assim, eu conheci casos assim de líder que não tinha uma vida devocional, uma rotina de leitura, de oração, de jejum. Não tem, gente. Isso é terrível. Teve até um pastor que eu acompanho, né, o pastor Shurdi Pinto. Ele estava falando sobre isso, sobre aqui o Brasil, né, o quanto que é diferente, porque ele é africano. E ele começou a falar algumas coisas e falar que o tempo de culto aqui é muito curto, porque aqui são 2 horas de culto, né? E lá na África são 4 horas no mínimo. E aqui com 2 horas de culto o pessoal já fica agoniado para ir embora e não sei o quê. Só que aqui no Brasil as coisas funcionam diferente de lá. Tanto nessa questão espiritual, quanto na questão da vida, da rotina. Aqui a nossa vida é mais corrida. E algo assim principal que eu vejo assim aqui é que falta a espiritualidade em muitas lideranças aqui. Você vê que as pregações são muito triunfalistas, é uma pregação para o ego, para inflar o ego das pessoas. Tem ministros da palavra que não tem graça para pregar, porque não busca a Deus. E aí você acaba ficando com vontade de ir embora logo do culto mesmo. Eu já entrei em várias igrejas, inclusive lá em Santa Catarina acontecia muito. Praticamente todas que eu fui, eu tinha vontade de ir embora antes do tempo, porque o que eu via lá, o tipo de pregação, o tipo de mensagem, só me dava vontade de sair correndo. Não era nem andando, era correndo mesmo. Porque eram mensagens assim, não bíblicas, ou então eles pegavam a Bíblia e distorciam. Então aqui é diferente. E quando eu olho para ele, né, o pastor Shurdi, eu vejo que ele é um homem de Deus, ele busca, ele ora, ele consagra, ele dedica a vida dele em oração. Ele passa horas orando, dias jejuando, buscando. Então, quando ele prega, eu assisti um podcast dele de 2 horas, parecia que foram 10 minutos. Se ele passasse o dia todo falando ali da Bíblia, das experiências, eu ficaria tranquilamente ali ouvindo, fazendo as minhas coisas em casa e ouvindo e assistindo ele, porque ele tem graça. Então, isso é o que falta aqui. E o jejum é uma das coisas que ajudam nesse processo. Mas aqui já é um assunto para um outro vídeo, né? Então, quando eu comecei a jejuar, eu percebi algo assim muito claro. A questão da mansidão. Eu era muito estressada, não porque a minha natureza é estressada, eu tenho visto isso aqui, observado, que a minha natureza não é. Mas quando você convive sob pressão com pessoas que te desestabilizam emocionalmente, é óbvio que tu vai ficar uma pessoa estressada. Não tem como. Os ambientes nos moldam. É muito difícil você conseguir se manter emocionalmente estável convivendo em ambientes que te estressam, te irritam, que as pessoas te provocam, te cutucam. É muito difícil. Então, eu comecei a praticar o jejum como uma forma de pecar menos, já que eu estava dentro de ambientes hostis. E aí eu comecei a jejuar e eu percebi que Deus começou a trabalhar em minha mansidão. Eu já ouvia as afrontas e não respondia. Ainda que aquilo me fizesse mal, que eu guardava ali para mim, eu guardava, internalizava aquilo e não falava, não explodia. O fato de eu não explodir era muito bom porque evitava um problema ainda maior. Então o jejum me ajudou a trabalhar isso na mansidão, sabe? Eu era muito afrontada. Hoje eu vivo um pouco mais tranquila, graças a Deus. Mas eu já estive em ambientes que eu era muito afrontada o tempo todo. O inimigo usava pessoas para me atacar. E assim, gente, o diabo não alivia, não. Uma pessoa te provocou agora, daqui a pouco ele vai enviar outra, e o diabo fica tentando atacar o tempo todo a tua mente. E comigo sempre foi assim. Ele sempre tentou mexer muito com a minha mente, com o meu psicológico. Eu sofri muito nesse aspecto e o jejum me ajudou a vencer nesse ponto aí. Então eu via muitas coisas e me calava para evitar problemas ainda maiores. E eu fui aprendendo a me calar mediante as situações que de fato não valiam a pena eu me expressar, eu me posicionar, porque ali era o diabo. Então algo que eu aprendi também foi a ter esse discernimento de não discutir com o demônio que está nas pessoas. Porque quando você debate com alguém que está sendo usado pelo diabo para te afrontar,
Você está discutindo não com a pessoa, mas com o diabo. Então eu comecei a ter esse entendimento. Sempre que alguém me provocava ou me provoca, que eu vejo que é o diabo ali, eu penso, se eu discutir com a pessoa, se eu responder, eu vou estar respondendo ao próprio diabo. Então eu não vou debater com o diabo, né? Porque eu não vou me rebaixar a esse nível de ficar batendo boca com Satanás. Então isso foi algo que Deus me ensinou aí nesse processo, jejuando. E eu parei totalmente de ficar debatendo com o demônio nas pessoas. Isso foi algo que eu aprendi durante o jejum e fez uma diferença imensa em minha vida. Isso aqui é discernimento. E hoje eu percebo que quando eu me irrito com alguma situação, alguém assim, algum fofoqueiro, algum bisbilhoteiro, alguma situação que acontece assim, né? Eu percebo que aquilo logo passa. Não dura assim minutos. Eu respiro, daqui a pouco eu estou normal, fazendo as coisas, vivendo. Então eu passei a não me importar tanto com coisas que acontecem, com problemas. Eu não me estresso mais com coisas bobas, sabe? Coisas que eu não posso resolver. Por exemplo, acontece muito de eu estar tentando enviar um vídeo para vocês e não dá certo de enviar ali no horário, eu tento enviar e não vai, ou demora muito para carregar, porque por trás das câmeras acontecem muitos BOs. É celular que dá problema, acontecem vários problemas técnicos, por isso que às vezes eu não posto alguma coisa, porque eu não me irrito com aquilo, sabe? Quando eu vejo que está dando horário, eu não consigo enviar, algo assim aconteceu, eu já descanso e digo assim, isso não vai tirar a minha paz. Eu vou continuar em paz, eu não vou enviar o vídeo hoje, amanhã eu envio, mas eu não vou deixar que isso tire a minha paz. Então isso aqui é sabedoria. E o jejum, ele me ajudou nisso também. Então o jejum teve esse impacto de me ajudar a controlar as minhas emoções, porque eu não sabia controlar. E eu consegui controlar. Hoje é muito difícil eu explodir com alguma coisa. É claro, né, que se alguém ficar provocando, gente, você está ali com a mente esquentada. Quando eu cheguei aqui mesmo na Bahia, eu estava com a mente esquentada, preocupada com tanta coisa. E procurando casa, e eu me virando sozinha aqui. Pensei, você sozinha em um lugar para se virar, com medo de muitas coisas, de reviver coisas passadas. Deus sabe o quanto eu estava aflita. E as minhas amigas de oração, porque você tem que ter amigos de oração, tá? Intercedendo por mim, me ajudando, perguntando, me auxiliando nesse aspecto emocional. E eu vi claramente o diabo usar uma pessoa, na verdade foram 3 pessoas que mandaram mensagem pra mim, tipo, sabe essas mensagens que são meio provocativas? Infelizmente, gente, nem todo mundo vai saber lidar com o teu crescimento. Mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo, não é pra isso esse vídeo. E aí, uma pessoa, né, que eu tinha amizade há muitos anos, começou a mandar mensagem, tipo, provocando, antiética, que já tinha esse hábito com outras pessoas, mas até então nunca comigo. Até que a pessoa provocou, que me deixou irritada, eu estava muito estressada. Eu estava com a cabeça quente e preocupada com muita coisa que não convém falar agora, né, só talvez mais à frente. Então, a pessoa me provocou, que eu acabei explodindo, de verdade. E o que eu fiz? Cortei ali o vínculo, porque eu vi que não é uma boa influência para mim. E, na verdade, Deus que mandou me desvincular. E eu cortei o vínculo e nem quero mais, porque eu não suporto conviver, ter vínculo afetivo com gente intrometida que não respeita ali o limite. É até algo que eu vou falar no outro canal para vocês lá, né, sobre posicionamento, para você aprender a impor limite em seus relacionamentos, porque amizade não é casamento, gente, o povo não sabe separar as coisas. Então, eu vou falar sobre isso lá no outro canal, vou ajudar vocês nisso aí, porque é algo que eu aplico mesmo em minha vida. Então, se alguém ficar te provocando, é claro, né? Só que hoje eu já faço assim, eu saio do celular. Eu estou estressada com alguma coisa, eu saio do celular, eu evito conversa, porque eu sei que pode acontecer algo, mas o jejum me ajudou muito a controlar isso aqui. Então, Deus tem me ensinado muitas coisas ao longo desse processo. E se acontecer de você explodir, algum dia estourar, não fique se cobrando, eu explodi porque eu tive uma fase que eu fiquei doente, viu? Eu achava que eu não podia me estressar, mas não, porque eu tinha uma aliança com Deus verdadeira, agora, eu tive um encontro real, que eu não podia me estressar mais nunca. Gente, nós somos seres humanos. Então, nós cristãos temos que ser equilibrados. Vai chegar um momento da tua vida, algum dia vai acontecer de tu estourar, de tu explodir, e isso faz parte da vida. Não fica se cobrando porque aconteceu isso uma vez ou outra. É claro que tu não vai viver assim o tempo todo, mas pode acontecer e vai acontecer, porque tu é ser humano. Em algum momento acontece. Mas assim, você aprende a ser mais equilibrado quanto a isso, quanto às suas emoções.
Outro ponto também que o jejum me ajudou muito, assim, foi a controlar a língua. Gente, eu era fofoqueira. Eu tinha a língua grande. Tudo eu falava, tudo eu comentava. Eu falava da vida dos outros o tempo todo. Eu era assim. Só que quando eu comecei a jejuar, o Espírito Santo começou a trabalhar isso em mim. E ele mostrou, olha, eu não me agrado disso aqui. Você perde a vontade de falar da vida dos outros. Na verdade, eu percebi que quando eu faço jejum, assim, eu perco a vontade até de conversar com pessoas, porque eu fico tão conectada com Deus, tão conectada com o Pai, que é até estranho. Quando eu comecei logo a jejuar, eu percebia que eu ficava muito antissocial. E eu achava isso estranho, eu ficava, nossa, eu acho que isso daqui não é bom, eu acho que eu estou errando nisso aqui. E depois eu entendi que é algo que faz parte, é do jejum mesmo. Porque tu fica tão conectado com o céu que tu esquece daqui da terra. Tu não tem vontade mesmo de interagir, de ficar falando da vida dos outros. Então eu percebi isso nítido. Portanto, se uma pessoa jejua e é fofoqueira, tem algo de errado aí. Ela está fazendo o jejum errado, ela está só passando fome. Porque vocês sabem que tem gente que usa o jejum como dieta, né? Jejum intermitente, eu não entendo muito. Mas quem é profissional da área que sabe que as pessoas fazem jejum para emagrecer. Então, tem prática de jejum que não é espiritual. Tem gente que faz. Eu conheço gente que jejua, faz jejuns longos, mas assim, a língua é grande. Não diminuiu a língua, o tamanho da língua. Continua fazendo fofoca. A pessoa é conhecida como fofoqueira, como fofoqueiro. Então, tem algo de errado. Tem que voltar e fazer de novo o jejum. Porque uma das coisas assim que Deus trabalhou radicalmente foi isso. A questão da língua. Então, você percebe que você muda, porque Deus não se agrada disso. Então, o Espírito Santo, ele habita em você, ele vai te mostrar os erros, o que tu tem que consertar. Quando tu jejua, você começa a ver nítido o que tu precisa consertar. Ele te mostra. Então, eu percebi que eu precisava consertar a língua, trocar a língua. E foi aí que começou a vir as experiências, que eu comecei a ter mais profundidade, porque eu troquei a língua. Então, quando eu parei de ficar com fofoca em minha boca, eu fui para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Eu comecei a avançar espiritualmente mesmo, porque eu troquei a língua. Então, o jejum teve esse impacto, assim, porque eu era muito fofoqueira. E eu era assim. Só que Deus mudou isso em mim, quando eu comecei a jejuar. E é claro, né, que o jejum é acompanhado de oração, de leitura bíblica, então me ajudou muito nesse aspecto aí de trocar a língua. Outro ponto muito claro, assim, que o jejum mudou a minha vida foi na questão do domínio próprio. Eu não tinha domínio próprio para nada, nem para dizer assim, eu não vou comer isso aqui. Eu não tinha. E tem a ver com tudo que eu falei aqui, né? O domínio próprio, com a mansidão, com o controle das emoções. Então, o jejum trabalhou muito isso em mim. E essa é a intenção também. Porque quando tu jejua, tu fala assim, olha, eu tenho domínio próprio, eu não vou comer. Porque eu preciso submeter a minha carne ao meu espírito. Então, eu não vou comer, eu vou ficar esse tempo aqui me resguardando, conectado com o Pai, conectado com os céus, porque a minha carne não me controla. Então, gente, algo assim que mudou completamente foi isso também. Eu consigo me controlar hoje em relação a muitas coisas, inclusive com a questão do açúcar. Lembra que eu era viciada em açúcar? Eu falei com vocês aqui. Quando eu comecei a fazer jejuns de modo contínuo e jejuns prolongados, gente, eu era um tipo de pessoa que eu comia 4 caixas de bombons em uma semana. Vocês têm noção do que é isso? Eu estava caminhando para ter uma diabetes, assim, muito cedo. E graças a Deus eu não tenho, mas porque eu me consertei ali ainda em tempo. Então Deus é muito zeloso, cuidadoso e misericordioso para comigo, porque, meu Deus do céu, eu era muito assim, viciada em açúcar. Açúcar que eu digo assim, doces, brigadeiro, bombons, jujuba. Eu no mercado ali, cada vez que eu fosse no mercado, eu compraria uma jujuba. Hoje eu vou no mercado às vezes para repor alguma coisa e eu não compro doce. Então, isso para mim é uma vitória, porque eu era viciada em açúcar, eu não podia ficar um dia sequer sem comer alguma coisa doce. E hoje eu fico tranquilamente. No final do ano mesmo, em dezembro, eu comprei 3 massas de bolo, né? E deixei ali no armário. E aí acabou o dezembro, janeiro, fevereiro e eu não usei. Se fosse em outro tempo, meu amigo, ia ser uma massa de bolo por dia, porque eu era terrível. E isso aqui é sério. Eu iria adoecer se eu continuasse nesse ritmo.
Então o jejum me ajudou muito aí nessa questão do equilíbrio. Hoje eu sou equilibrada na alimentação e em tudo. Eu digo assim, eu não vou comer isso aqui e eu não como. Eu vou ficar 5 dias sem tomar café? Eu fico. Um pouquinho difícil, mas eu fico. Eu vou ficar 10 dias sem açúcar? Eu fico. Eu consigo ficar. Então isso foi algo que o Espírito Santo trabalhou em mim, domínio próprio. Então você que tem problemas em qualquer área que for, principalmente em coisas que diz respeito à carne, né? Você que é jovem e que os hormônios estão muito aflorados assim, né? A gente sabe que é assim. Eu também sou jovem, então eu passo por coisas que vocês passam. E também quem não é jovem também, quem já é idoso, adolescente, a gente passa por essa etapa aí, mas o jejum vai te ajudar a ter equilíbrio em tudo, pode ter certeza. Então, se caso tu não pratica ainda, comece a praticar, porque é uma prática, é um hábito que muda a sua vida assim completamente. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês. Se inscreve no outro canal, porque em breve vão ter vídeos lá para vocês. Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.